Salve galera, tudo bem? Enfermeiro Gilberto Leite por aqui. Estou aqui agora fazendo uma entrevista com a aluna Esther Aniceto, lá da Faculdade Estácio. Tá no quinto período, é isso? Nono. Tá no nono período, a colega. E ela tá fazendo uma entrevista aqui comigo sobre disciplina de relacionamento e comunicação. É isso? Disciplina de relacionamento e comunicação dela aqui. Então tem um questionário que ela vai me passando e eu vou tentar responder para vocês da melhor forma possível, tá? Ela já tinha feito uma prévia disso, eu falei, tudo bem, vai, então eu aceito participar desse projeto educacional aí. Esther, pode ir lá, vai, manda pra mim. Qual que é a primeira pergunta que você tem para mim? Qual a importância da comunicação interpessoal na prática de enfermagem? Importância da comunicação interpessoal na prática de enfermagem. Eu acho que é tudo, né? Tudo que você vai fazer, tudo que você vai fazer, absolutamente tudo, envolve comunicação. Seja com a equipe multidisciplinar, a equipe de enfermagem, os pacientes, os familiares e tal. Então, comunicação é tudo. Você pode ser o melhor enfermeiro do mundo, se você não conseguir se comunicar, a sua equipe nunca vai seguir o que você quer, tá? Próxima pergunta. Como você pratica a comunicação durante o estágio? Então, essa pergunta aí, como eu pratico a comunicação durante o estágio, eu não sei responder, porque eu não faço mais estágio faz tempo. Próxima pergunta. Como você é ao se comunicar? Como eu sou a me comunicar? Bom, então eu tento ser o mais claro, coeso e afirmativo possível, porque a gente não tem muito tempo, né? Então aquilo que eu preciso falar para minha galera, eu tento falar de forma mais objetiva, direta possível, para ter o melhor resultado, para que as pessoas possam de fato entender o que eu estou falando. Próximo. Você percebe como se comunica com as pessoas? Como se comunica com as pessoas? Se eu percebo como que eu me comunico com as pessoas, sim, no geral sim. Eu percebo quando quando eu acerto, eu percebo quando eu erro, né? Poxa, podia ter abordado de uma forma diferente e tal, podia ter sido uma outra estratégia. E acho que o mais importante é que quando eu não percebo, eu aceito o feedback. Então assim, eu acho que eu arrasei naquela comunicação. E aí chega o pessoal depois e fala assim, pô, Gilberto, você podia ter abordado diferente, você podia ter feito de uma outra forma e tal, né? Pô, você acha que não falou nada demais, mas você acabou ofendendo, magoando, incomodando alguém. Então ter esse feedback também é muito importante. A gente nunca vai ser pleno, né? 100%. Próxima pergunta. Qual a sua experiência ao se comunicar com os clientes? Minha experiência é me comunicar com os clientes, né, os pacientes. Bom, foram ótimas e também foram catastróficas, né? Então, ao longo de 10 anos aí de carreira, eu já tive experiências muito boas, onde, por exemplo, o pessoal, depois de uma RCP mal sucedida, me agradeceu. E eu tive experiências catastróficas, onde por falar que não iria atender um paciente agora, não teria prioridade, por exemplo, quase ser agredido, né? Em outras vezes já até fui agredido. Então, já tive experiências das mais variáveis, assim, mixed emotion mesmo. Próximo. Há uma boa interação? Sim ou não? Quais as razões? Se existe uma boa interação aí com relação aos clientes, você fala, né? Isso. Eu acho que sim, que existe uma boa interação, sim. Eu procuro avaliar muito o ambiente que eu estou falando, para quem eu estou falando e qual tipo de linguagem eu preciso usar mesmo para poder tentar ser ouvido, né? Porque senão você fala, a pessoa escuta, mas não ouve nada. Então, sim, no geral, sim. De que forma a sua comunicação é terapêutica para o cliente? Ou seja, quais as habilidades você coloca em prática para que a comunicação seja terapêutica? Quais as minhas habilidades para a comunicação terapêutica ser terapêutica? Tá, eu acho que muito disso parte de você usar uma boa linguagem não verbal. Então, falar mantendo contato visual com o paciente quando a cultura dele permite, ser bem claro naquilo que você está falando, quando não existe nenhum tipo de barreira de linguagem nisso. E a linguagem não verbal ela vai estar no seu comportamento, na sua expressão facial, vai estar em como você está se direcionando para esse paciente. E aí isso vai fazer a diferença no recebimento da informação dele. Então acho que a linguagem não verbal é a chave do sucesso.
Qual a sua maior dificuldade em relação ao estabelecimento de uma comunicação terapêutica para com o cliente? Qual a sua dificuldade? Bom, acho que a maior dificuldade é assim, toda a comunicação ela depende de um órgão emissor, uma mensagem e um órgão receptor. E acho que a maior dificuldade é realmente o órgão receptor. Porque embora a gente tente interpretar, tente ler todo o ambiente para poder preparar a comunicação para o paciente, às vezes a gente não consegue, né? Então, esses pacientes, esses acompanhantes, esses familiares que não estão conseguindo ter condições de entender você, é a maior barreira que eu encontro. Você sabe o que é uma comunicação terapêutica? Comunicação terapêutica. Bom, se eu tiver errado, vocês não vão dar risada, hein? Mas eu acho que assim, a comunicação terapêutica é um processo, né, de avaliar bem ali a situação e tal, o paciente, os familiares, e garantir um diálogo direcionado. Então você tem um objetivo na sua comunicação, não diferente de uma verborréia qualquer, não, é você manter uma linha de raciocínio que vai guiar para um seu objetivo. Então, antes de iniciar uma comunicação com quem precisa, né, é você ter muita clareza do que você quer e aonde você quer chegar com essas informações. Então, acho que isso é uma comunicação terapêutica, você fazer uma conversa que tem propósito, tá? E direcionar ela para o seu propósito, né? Não se deixar levar pelos assuntos do dia a dia aí, né? Como é a sua comunicação com os outros membros da equipe da enfermagem? Minha comunicação com os outros membros da equipe da enfermagem eu acho que é boa. Eu acho, eu tenho boas experiências assim com comunicação de equipe e acho que sem equipe você não é nada. Então você precisa realmente ter sim sempre uma boa comunicação e caso não tenha, precisa melhorar, precisa evoluir. Você se comunica melhor com a equipe de enfermeiros ou técnicos? Auxiliares? Se eu me comunico melhor com os enfermeiros ou com os técnicos? Isso é uma boa pergunta, mas eu acho que eu me comunico melhor com os enfermeiros mesmo. Eu acho que por estarmos entre pares, eu acabo sendo um pouco mais autêntico, assim, um pouco mais desprendido daquela visão de líder. Eu não preciso passar uma imagem de liderança para a minha equipe de enfermeiros. Não, nós somos todos iguais ali, então pronto, então eu consigo ser um pouco mais autêntico. Acho que é isso. Uhum. Quais são as maiores barreiras nessa comunicação de você para com a equipe? As maiores barreiras que eu encontro nessa comunicação, acho que a maior barreira que eu encontro é a estafa da equipe, assim, sabe? Então você tem uma equipe que sempre está muito cansada, estressada e tal, e aí você tenta dialogar e não dá tempo de dialogar, não dá mesmo, entendeu? Então acho que a estafa física, emocional, financeira, psicológica da galera pesa muito na hora de fazer uma comunicação. Vamos lá. Com quem você acha que a barreira é maior, enfermeiros ou técnicos? Eu acho que a barreira maior aí para comunicação dentro da equipe é com os técnicos mesmo. Eu acho que existe uma... sei lá porquê, mas existe eu não gostaria que acontecesse isso, mas acho que acontece isso, sabe? Essa diferença hierárquica que a nossa classe impõe, né? Então existem profissionais dentro de uma mesma classe que têm funções diferentes. Eu acho que isso acaba um pouco que agrupando quem é enfermeiro e quem é técnico. Eu não gosto disso, mas eu sinto que isso acontece e é muito prevalente ainda em alguns nichos. Que razões você atribui para que existam essas barreiras? Eu acho que essa questão, assim, de todo mundo, a equipe técnica de enfermagem é o que mais sofre, né, cara? Então você tem lá os caras que sempre estão em 2, 3 empregos, que faz o serviço mais pesado fisicamente falando durante o plantão, todo dia, toda hora, que recebem os menores salários, que tem uma dificuldade mesmo, às vezes até de retaguarda de uma chefia, ele precisa de uma retaguarda de chefia, ele não tem, né?
ele busca no enfermeiro às vezes uma resposta que o enfermeiro não pode dar e passa para cima e não vem essa resposta. Então eu acho que essas barreiras acabam culminando tudo naquela coisa que a gente falou mais cedo, né? De estafa mesmo. Como é a comunicação desta equipe para com você? Comunicação dessa equipe comigo. Pois é. Cara, eu acho que é boa. Eu não tenho, assim, eu tenho boas experiências, né, com a comunicação da equipe comigo. Eu acho que não tem nada que desabone, assim, sabe? Quais são as maiores barreiras que eles enfrentam para se comunicarem com você? Se eles enfrentam barreiras, enfrentam, cara, enfrentam. Eu acho que alguns enfrentam barreiras do tipo, eu não vou levar esse tipo de situação pro meu enfermeiro, sabe? Não, pro Gilberto eu não vou falar isso porque vai parecer uma pergunta idiota, sabe? Não, o cara que nem o Gilberto, não vou chegar nele. Isso é tudo fantasia, não existe isso, sabe? A equipe de técnicos, ela tem as próprias competências, tem muito auxiliar e técnico de enfermagem que manja de muito mais coisa do que eu. Então, assim, independente da função que cada um exerce, eu acho que todos somos especialistas, sabe? Só que em assuntos diferentes. Então, muitas das vezes eu não consigo fazer determinada função bem feita e a equipe consegue fazer melhor do que eu. Mas eu acho que esse peso que existe entre as classes, assim, né, entre as profissões dentro da mesma classe, acabam trazendo essa conotação de que, não vou falar com ele diretamente, procuro resolver sozinho, se eu não conseguir, no último caso, eu falo com ele. Lógico que não são todos, né? Mas eu sinto que isso ainda acontece às vezes. É isso? Então, gente, é isso. É o que eu tinha para mostrar para vocês. Obrigado pela oportunidade aí, Esther. Muito obrigada. Precisando, conta comigo, tá bom? Valeu.